Olá pessoal, tudo bem? Gente, voltei aqui com a continuação desse vídeo. Olha como tava o cabelo antes, na parte um, e olha como tá agora. Tá sem essa mancha, né? Se você não assistiu ainda a parte um desse tutorial aqui, eu vou deixar o link no box de informação. É o primeiro link aí embaixo no box de informação. Olha como tava o cabelo alaranjado na parte um, né? Na parte 2 já tá bem melhor, mas a gente percebe, pessoal, que ainda tem uma mancha ali, que o topo tá muito loiro e que no meio, entre as pontas, no meio do cabelo, gente, entre as pontas e a parte de cima ali, tem uma mancha ainda, a cor não tá perfeita ainda, entendeu? Olha como tá a raiz, pessoal. A raiz, como eu falei, não foi o foco do trabalho que eu fiz nesse cabelo. O foco foi o comprimento, então a gente decidiu não trabalhar a raiz agora. Claro que numa cliente eu não faria exatamente assim, depende das circunstâncias. Mas né, eu entregaria uma raiz um pouco melhor. É que a gente tá falando de um cabelo enorme que tava com uma mancha. E como ela é minha amiga e ela é cabeleireira também, a gente falou assim: ah, não, vamos focar no comprimento e aí depois a gente vai e faz a raiz. Bom, o comprimento tá assim, essa mancha que tinha aqui, ó, saiu, tá? A raiz, como eu falei, não tá perfeita, porque eu tampei com tinta a raiz, né? Gente, focar na raiz no cabelo desse tamanho, olha como tava antes, pessoal, olha o tamanho da mancha que tinha. Bem aqui, olha, tinha uma mancha enorme nessa região, bem nessa região aqui. E agora, na parte 2 já não tá. Tá menos, mas a gente ainda percebe que tá. E focar na raiz e no que tinha pra fazer nesse cabelo era muito trabalhoso, entendeu? Foram 10 horas só pra fazer o comprimento. Olha como tava antes. Olha a mancha ali, ó, na parte um. Dá pra ver a mancha ali na parte um, ó. Então, a gente decidiu trabalhar só o comprimento. Mas, né, conversando com a cliente também a gente se resolve. Ó, o tamanho dessa mancha, pessoal. Então, é assim, né? Dependendo da situação, a gente conversa com o cliente e fala: olha, vamos trabalhar o comprimento, depois a raiz, vou fazer isso na sua raiz. Olha aqui a mancha ainda, tá vendo? Ó? Ela tá mais clara, mas a mancha continua ali, pessoal, porque tem alisamento, né? Nessa parte das pontas e eu usei Ox 10 volumes, então, ó, tá aqui a mancha ainda, tá vendo? E a gente vai clarear agora, novamente, com Ox 10 volumes de novo. O mesmo pó descolorante, pessoal. É o mesmo pó que eu usei lá na parte um. É o mesmo pó e a mesma Ox de 10 volumes. Então é bem leve, bem tranquilo. É só para clarear essa parte aqui um pouquinho mais. Porque ela ainda tá mais alaranjada que o comprimento, entendeu? Então apesar de tudo que eu fiz lá na parte um, ainda ficou meio alaranjado. Então, é isso que a gente quer tirar hoje, né? A gente não vai focar na raiz novamente. A raiz vai ficar pra depois, né? Antes de fazer a progressiva nesse cabelo, eu vou trabalhar a raiz desse cabelo, mas eu vou esperar essa raiz crescer um pouco e tal. Ó, aplica aqui nas pontas, pega o papel alumínio e aplica bem. E depois dá uma esfumada em direção à raiz ali, né? Que é só a pontinha mesmo. A pontinha da mecha fica de fora. Ó, aqui vai dar pra ver melhor. Eu não tô iriçando, não tô fazendo nada disso, pessoal. Por quê? Esse cabelo já é loiro, não faz sentido iriçar ele. Eu quero corrigir a mancha, entendeu? E se eu empurrar o cabelo, se eu iriçar, eu vou estar empurrando fios que eu tenho que corrigir. Então não faz sentido pra mim. Aqui eu decidi fazer uma mecha inteira, de cima e embaixo, para funcionar como um paredão, para corrigir o comprimento depois, né? Quando o cabelo for escovado, ele vai ganhar um paredão loiro, então visivelmente esse cabelo vai ficar mais uniforme, sem manchas, né? Num tom de loiro uniforme. Bom, tô aqui na lateral. A lateral, pessoal, tá sendo feita com Ox 10 volumes também, dessa vez, tá? Então eu tô fazendo o cabelo todo, dessa vez com Ox 10 volumes, ó. Apliquei.
E também não ficou o tempo de pausa de 45 minutos, que é o tempo que manda a fabricante, né? Ficou só 20 minutos nesse cabelo, no máximo 25 minutos. Não ficou mais do que 25 minutos, tá? Então ficou super tranquilo, super de boa. Quando eu terminei de aplicar aqui na frente, eu já lavei. Bom, virei a cadeira. Essa é a outra lateral. Tô terminando de aplicar, deixei as pontinhas de fora, olha. Fechei de um lado, do outro, prontinho. Agora eu tô aqui no topo. Então, essa parte aqui que eu tô fazendo agora não ficou nem 10 minutos. Eu terminei de aplicar, esperei mais 10 minutinhos e já levei pro lavatório, porque foi super rápido, tá bem? Então, a nuca, onde eu também fiz com 10 volumes, ela ficou mais ou menos 25 minutos. E as laterais e o topo ficaram mais ou menos 10 minutos. Não ficou mais do que isso porque não tinha necessidade. Eu só quero as pontas mais claras que o comprimento. Então eu estou aplicando esse produto só nas pontas. É super leve, super leve. Esse cabelo continua muito saudável, pessoal, porque foi feito com muito cuidado para não quebrar, para não danificar, tá bem? Aqui na franja eu decidi aplicar uma shampoozada. Eu coloquei um pouquinho de shampoo no restante do pó descolorante que tinha ali com 10 volumes mesmo. Só coloquei um pouquinho de shampoo, tipo umas 3 colheres de shampoo, e apliquei aqui na franja para limpar a matização que eu fiz da última vez no cabelo dela, pra gente conseguir hoje uma matização mais cinza, porque ela me pediu mais cinza. Então eu vou limpar um pouquinho aqui a franja, né? E hoje eu vou fazer uma matização usando um grafite. Então hoje eu vou fazer assim, puxando mais pro branco, pro cinza mesmo, porque é o que ela me pediu. Ela quer mais cinza. Então, como eu falei, essa parte aí que eu tirei agora não ficou nem 10 minutos, pessoal, porque clareou muito rápido. Porque já estava claro, é só para tirar mesmo um pouco da matização que eu fiz, porque essas partes das laterais e do topo ficou bem descolorida já de primeira, lá na parte 1. O que não ficou muito claro foi essa parte da nuca. Ó, tô tirando agora essa parte aqui, clareou bem e ela não tava tão clara assim. Essa parte aqui já ficou uns 20 minutos. Essa daqui ficou uns 10 minutos. Aqui tá as duas mechas que eu fiz inteira, olha, aqui na nuca. Essa parte que eu tirei agora ficou uns 20 minutos, uns 20 e poucos minutos, olha. Essa daí. Então, as primeiras mechas que eu apliquei ficaram com 25 minutos no máximo. Ó. Fazendo e limpando a bagunça. Olha, essa aqui é as primeiras que eu coloquei, ó. Ficou com 25 minutos mais ou menos. Foi mais ou menos por aí. Então, era isso mesmo que eu queria. Por isso que eu comecei pela nuca. Porque a nuca era a parte que tinha aquela mancha laranja ainda. Então era a parte que tinha que ficar mais tempo mesmo. Aqui não tinha necessidade nenhuma de ficar 25 minutos, então ficou só 10 minutos. Aqui só 10 minutos também. Então é isso, é só para limpar mesmo, só para oxidar a matização que eu fiz, né? Bom, aqui também ficou 10 minutinhos. Aqui também ficou uns 10 minutinhos, só para oxidar mesmo a matização que eu fiz, para o cabelo voltar a ficar amarelo, porque dessa vez eu vou usar um tom para ficar mais cinza, em vez de ficar mais dourado palha, areia. Hoje vai mais pro cinza, pro branco, porque foi o que ela me pediu. Olha, tá aqui as mechas inteiras que eu fiz nesse cabelo. Então eu já vou tirar, ó. Foram duas aqui na nuca, só duas. Da raiz das pontas eu só fiz essas duas e a franja. Olha aqui a franja. Tirei a shampoozada da franja. Tirei a shampoozada não. Tirei o papel alumínio da shampoozada que eu coloquei na franja. Limpou bem o pigmento da última matização que eu fiz. Voltou a ficar amarelo. E agora eu tô pegando shampoo, ó. E aplicando e misturando essas pontas com shampoo
e fazendo uma shampoozada novamente para me conseguir oxidar um pouco da matização que eu fiz da última vez, para voltar a ficar mais amarelinho, né? Para me conseguir uma matização mais cinza, porque ficou muito bonito, mas ela prefere mais cinza. E já que a gente vai matizar de novo e a gente pode mudar a cor com facilidade e deixar mais cinza, por que não fazer, né? Então já tô aqui, olha, já tem shampoo nas pontas, shampoo não, já tem pó descolorante aqui nas pontas. É só colocar um pouquinho de shampoo e ir espalhando essa shampoozada, ó, um pouquinho de água também. E aí vai espalhando essa shampoozada, vai fazendo espuma, vai misturando o pó descolorante que tinha ali nas pontas, que já tá até fraco, né? Com óxido 10 volumes, que já é fraco e já perdeu a potência porque tá ali nas pontas já um tempinho. E aí vai colocando água e vai misturando e vai. Na verdade, pessoal, eu nem subi muito esse pó descolorante pra raiz. Esse pó descolorante não, essa shampoozada, né? Porque eu já tô lavando, olha. Eu nem subi muito, então nem tirou muito a matização da raiz ali, só da franja mesmo, que voltou a ficar amarela, olha, dá pra ver que tá bem amarela, ó. E as pontas, né, também ficou bem amarela e clareou bastante. Mas pro que eu quero fazer agora, pro tom que eu vou usar, tá perfeito do jeito que ficou. Bom, aplicando um shampoo, pessoal, agora, para poder lavar, né, esse cabelo. É um shampoo hidratante, um pouquinho de água. Não vou fazer merchan do produto porque não me patrocinam, então só vou mostrar mesmo o que é estritamente necessário a partir de hoje nesse canal. E não vou ficar também falando muito sobre marca, sobre produtos. Vou só falar, olha, isso e aquilo. Tô usando agora o vinagre, pessoal, olha. Só vou despejando mesmo o vinagre de maçã no cabelo dela. Eu já senti o cabelo, né? Ele não ficou sensível, eu tô usando porque eu gosto. Sela as cutículas, tá? É muito bom, não tem por que não usar. E eu vou usar agora, antes da matização, porque eu fiz um vídeo fazendo o teste para ver se o vinagre tirava a matização. E eu achei que tirou a matização, então eu tô aplicando agora, antes de matizar, porque eu tenho medo do vinagre tirar a matização. Eu achava que não tirava, mas tira sim, tá? Se você não assistiu esse vídeo, esse tutorial, esse teste que eu fiz com o vinagre, mostrando se ele tirava ou não tirava, vou deixar no box de informação, tá? Esse tutorial. Agora eu vou usar uma máscara matizadora, tá aqui. Eu vou deixar no box de informação escrito assim: fiz o teste, o vinagre de maçã tira a matização. E aí eu vou colocar o link embaixo. Quem quiser assistir, é só ir no box de informação. Eu comecei aplicando nas pontas essa máscara matizadora, porque eu só quero, pessoal, deixar o cabelo mais condicionado para me facilitar a minha vida, né? Facilitar manusear, desembaraçar. Então eu apliquei primeiro no comprimento e o resíduo só que eu subi para a franja, porque a franja tá muito clara. E eu não quero que ela chumbe, eu não quero que ela, sabe, fique muito acinzentada. Tirando o resíduo que sobrou ali no pincel. E aí o cabelo já fica bem macio, né? Fica fácil trabalhar ele depois, porque eu vou matizar esse cabelo ainda, né? Então, é isso, é para facilitar. Com ele mais macio, mais condicionado, eu consigo dividir mais facilmente, consigo pentear mais facilmente. Então, facilita muito, pessoal, facilita muito mesmo. Por isso é que eu condicionei e já aproveitei para dar uma matizada nas pontas, para deixar um pouco cinza já, porque eu vou usar um pigmento cinza, né? Eu vou usar um grafite nesse cabelo. Eu vou usar o corretor grafite com 10.1, que também é um tom
cinza, o 10.1 tem azul, né? O 1 é representado pelo azul e o azul é representado pelo 1. Então no 10.1 tem azul e o azul deixa o cabelo cinza. Em cima do amarelo pode deixar o cabelo verde. Então, nesse caso aqui o cabelo está muito amarelo. Eu deveria usar um tom irisado, mas eu não vou usar um tom irisado, eu vou usar o 10.1 com um pouco de grafite, porque o grafite não vai deixar esse cabelo verde, tá? Porque no grafite tem um pouco de amarelo e aí não vai deixar o cabelo verde, tá bem? Tá aqui o 10.1 da Fashion que eu vou usar, conferindo a bisnaga. Então, aqui nesse 10.1 é um loiro claríssimo acinzentado. Aqui tem um 410 da Yellow. Tá aqui. Ó. Tá escrito ali grafite, eu acho que, não sei. Ou cinza, sei lá. Eu vou colocar aqui, olha, 1 grão de feijão. Mais um pouquinho. E aí, nesse grafite ali tem amarelo e tem azul. Tem muito mais azul. É 99% de azul e 1% de amarelo. É tipo isso. Mas tem um pouquinho de amarelo, bem um pouquinho. Então, esse amarelo que tem no grafite vai fazer com que o cabelo neutralize sem deixar ele esverdeado, né? Então é isso. Coloquei ali um pouquinho só de 10 volumes e foi para facilitar, né? Para misturar mais facilmente a tinta. E depois eu venho acrescentando mais o resto da ox. É 1 por 2, né, pessoal? Então, se tem 30 gramas de massa, 60 de ox. Mas eu não uso nada para medir. Eu vou assim no olhômetro mesmo. Tá vendo que tá bem amarela as pontas? Onde a gente aplicou esse pó descolorante com água 10 volumes. Clareou bem, pessoal. Clareou muito bem. Ó. Puxei um pouco mais do zoom. Olha aqui, tá vendo o amarelo? Nessas pontas. Agora sim, clareou. Eu tô aplicando essa misturinha do 10.1 primeiro nessas partes, porque tem que ficar mais tempo nessas partes. Bom, se você assistiu até aqui sem pular o vídeo, comenta aí, mamão papaya, que eu quero saber se você assistiu sem pular, hein? Só nessa mecha aqui que eu vou aplicar de cima e embaixo, que é aquela mecha que a gente fez inteira lá no início do vídeo, né? Aquelas duas mechas que eu posicionei aqui na nuca, elas foram feitas da raiz às pontas. Então aqui eu vou aplicar da raiz às pontas também, da raiz às pontas. Prontinho. Esse lado aqui também. Eu tô aplicando aqui o 10.1 com o corretor 410 da Yellow, que é o grafite. Prontinho, tá bem aplicado. Aqui eu também vou aplicar de cima a baixo. Por quê, pessoal? Eu já tenho que começar a aplicar de cima a baixo aqui, porque aqui tá todo loiro, né? É aquela parte do topo. Então, eu já vou aplicar ali de cima a baixo. As laterais aqui. Ó. Vou aplicar aqui nas pontas. Nessa parte que tá mais amarela, laranja, tipo... Tá mais pro amarelo do que pro laranja, na verdade. Então, se eu estivesse usando só o 10.1, poderia ficar esverdeado o cabelo, porque tá amarelo com verde do 10.1. Não, tá amarelo no cabelo com o azul do 10.1, pode ficar verde, porque azul do 10.1 com o amarelo que tá no cabelo, azul e amarelo dá verde. Então eu coloquei um pouco de grafite, porque a gente quer esse cabelo cinza. Então grafite é para puxar pro cinza e não pro verde, não pro mate.
É isso, é sobre isso. Ó, agora sim, eu trouxe pro lavatório. Ficou mais ou menos 10 minutos na cadeira depois que eu apliquei. E aí agora eu trouxe pro lavatório e vou subir esse produto pra raiz com um pouquinho de água, enluvando bem. Porque, pessoal, esse cabelo ainda vai ter fundo amarelo. A gente não quer aquele cinza, ele todo cinza, entendeu? A gente quer ele com as mechas bem claras, tipo brancas, com fundo champanhe bem clarinho, entendeu? Amarelinho bem clarinho com mechas brancas. A gente não quer ele todo branco, entendeu? Talvez no futuro, sei lá, né? Mas eu acho que envelhece muito e não é isso que a gente quer pra ela. Eu acho que pra ela o que fica legal é um cabelo bem champanhe, com bem claro, champanhe amarelinho bem claro, com as mechas brancas, né? Com um reflexo branco, sei lá. Vocês vão ver lá no final do vídeo como ficou o cabelo. Ficou bem uniforme, ficou bem mais acinzentado do que da primeira vez. Ela gostou mais agora acinzentado, então, né? É isso, olha, agora eu tô subindo essa tinta, esse tonalizante que é mais. Tá mais pra um tonalizante, né? Mas é um tonalizante. Subindo pra raiz. Já deixou o seu like, pessoal? Já comentou um emoji para ajudar o canal? Eu sempre peço, pouca gente deixa, muita gente assiste o canal e tipo 10 segundos dá para comentar um emoji de joinha, qualquer emoji, um coraçãozinho, uma florzinha, uma fruta, qualquer emoji, um emoji criativo. Eu adoro, entendeu? Qualquer emoji ajuda muito porque é como se fosse um comentário. O YouTube não distingue. Ó, não consigo falar essa palavra. Distingue. Eu acho que é isso. O Facebook não distingue um emoji de um comentário, entendeu? É tudo comentário. Então o emoji ajuda muito, gente. Por favor, por favor. Eu fico muito grato, agradeço todo mundo que já comentou aí um emoji para ajudar. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários também. Eu adoro ler os comentários. Eu leio todos, posso não responder, mas porque é muitos comentários todos os dias, entendeu? Tipo 500, 600, 700 comentários por dia que entra no canal, às vezes 1000. Eu não consigo responder tudo, mas eu leio quase tudo. Voltei aqui com aquela máscara e com pente, né? E aplico também no comprimento em direção às pontas. E aí o resíduo que sobra é que eu vou subindo para a franja e para a raiz. Porque só esse resíduo azulzinho claro já vai deixar a franja num tom perfeito, entendeu? Então não tem por que eu ir com a máscara em cima da franja e deixar ela muito pigmentada, muito acinzentada, cor de rato. Não é isso que eu quero. Bom, tô enluvando bem. A raiz já tá com o produto. E aí é isso, pessoal. Se você puder ajudar com um comentário de emoji, se você não tem nada para comentar, se você puder ajudar com um like, olha, eu já agradeço. Todo mundo que deixou o like, muito obrigado, tá? De verdade. O emoji também, muito obrigado. Compartilhar, gente. Olha, se você participa de um grupo de cabelo, coisa assim, compartilha o vídeo lá no grupo, entendeu? Para me ajudar. Compartilha no Facebook, compartilha com os amigos, manda pelo WhatsApp, manda pelo Messenger lá do Instagram, ou Messenger do Facebook. Tem como mandar pelo Messenger do Facebook, tem como enviar pelo Instagram, tem como mandar para qualquer lugar, entendeu? Então me ajuda com isso aí. Fico muito grato, agradeço todo mundo que compartilha. Estou enluvando na velocidade da luz, porque é muito conteúdo. Dessa vez eu gravei quase 2 horas de vídeo, então
O vídeo ficou longo porque eu deixei ele menos acelerado e tal. E também não deixei quase nada de fora dessa vez porque eu gravei e eu vou postar. Então é muito trabalhoso fazer esses vídeos. E o que a gente pede aqui é só isso: like, comentário e compartilhamento e sua inscrição, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Pela misericórdia, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aos 300 mil. Se você gosta do meu trabalho aqui, pega o celular de todo mundo, dos filhos, do marido, da esposa, e inscreve todo mundo nesse canal aqui, me ajuda. Porque, pessoal, se vocês me ajudar com isso, pegar o celular de todo mundo aí da família e se inscrever todo mundo aqui no canal, rapidinho a gente baixa a meta de 300 mil seguidores. Então me ajuda com isso aí, por favor. Agora eu vou escovar o cabelo dela, já é noite, tá? Vou escovar o cabelo dela, já escovei um lado, o cabelo tá bem seco. Eu sequei ele 95% para poder escovar. Passei um protetor térmico, tô escovando. Eu começo a escovar da raiz, eu seco bem as pontas e aí vou em direção à raiz. Bom, ficou assim o cabelo dela, pessoal. Ficou nesse tom mais cinza. A raiz ainda tá esfumadinha ali, tipo um sombreado, porque na verdade, pessoal, ela tá bem clarinha mesmo. Ainda sobrou alguma manchinha? Sim, ainda tem bem pouco, assim, tipo muito pouco. Olha isso, de costas. Muito top, né? Dá pra ver que ainda tem uma parte mais amarela, mas foi esse o resultado, pessoal. Ficou assim, olha, tá vendo ali a parte amarela, ó? Dá pra ver ainda. Mas, conforme a gente for matizando, hidratando e matizando, vai ficar uniforme, vai ficar perfeito. Bom, se inscreve no canal, deixa um like, porque o seu joinha é muito importante. Comenta aí qualquer coisa pra ajudar. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.